E aí, gente, beleza? Nós vamos começar agora aqui a nossa segunda aula da nossa série de Tower Defense. Isso mesmo, aqui é o Thiago do canal Next Level e na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar em cima das nossas torres. Isso mesmo, ainda tem coisa para fazer nos nossos inimigos, mas primeiro vamos começar com o sistema básico de torre. O que nós vamos fazer aqui na aula de hoje é colocar uma torre aqui no cenário e conseguir arrastar ela para um lado e para o outro, eleger se um local é apto ou não para se ter uma torre em cima. Posteriormente nós iremos fazer tanto nossa torre atirar, como também menu para você poder comprar torre, etc, etc. Mas na aula de hoje nós só vamos criar uma torre que você consegue arrastar para um lugar e para o outro, e determinar se um lugar é permitido ou não. Então, o mesmo esquema. Posteriormente eu vou adiantar alguns sprites, mas na aula de hoje eu acho que não tem problema não fazer um aqui na hora. Então, primeiro de tudo, nós vamos ter um objeto, tá, égua, que coisa enrolada, Tower Parent. Para quem não sabe, essa expressão égua é uma interjeição assim muito comum aqui na região do Nordeste. É uma forma de dizer poxa, a gente fala égua. Cultura também, né? Beleza, aí tá aqui, objeto Tower Parent. E agora nós vamos criar nossa primeira torre. O nome dela vai ser Fire Tower e vai ser da família da Tower Parent, né? Beleza, criar aqui um novo sprite Rapidex. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para ficar mais interessante, né? Então eu vou fazer a torre, deixa eu escurecer mais, fazer a torre. Opa, pera aí, vou colocar aqui, diminuir a opacidade, foi preto. Cara, não é preto não, meu amigo, conversa é essa? Beleza, aqui, mais uma linha aqui embaixo. Ah, ficou horrível. Opa, pintar. Aí agora aqui no centro eu vou colocar uma pelota vermelha, né? Opa, será que com as cores ao contrário? Assim, minha pelota vermelha aqui. Não, meu amigo, eu quero escuro por fora e claro por dentro. Aí sim. Isso. Pronto, aqui essa daqui vai ser minha torre de fogo. SPR Fire Tower. Beleza, tá aqui. Eu vou até colocar ela bonitinha aqui no nosso cenário. Colocar ela aqui. E agora o que nós vamos fazer é poder arrastar de um lado para o outro. Eu vou trocar a cor de fundo temporariamente, só para não ficar da mesma cor da torre, né? Deixa eu... background, cor de fundo eu vou colocar um verdinho para lembrar a grama. Ah, deixa eu colocar um verdinho mais claro e que não vai doer nas vistas. Tipo esse vai doer demais nas vistas. Deixa eu ver esse aqui. É claro e não dói nas vistas, beleza. Eu não vou remover os objetos que estão fora da view. Bem, agora nós vamos começar a programar, né? Vai ser bastante código na aula de hoje. Eu vou até imprimir aqui numa folha antecipadamente, porque senão na hora a memória vai falhar, né? Então a programação, como de costume, vai ser no objeto Pi. Então aqui no nosso objeto Pi nós vamos criar algumas variáveis. Beleza? Então inicialmente nós vamos criar aqui a variável raio. Raio, no caso, é a distância que a torre enxerga. Eu vou colocar aqui, por padrão vou colocar valor nenhum, né? 0. Deixa eu ver aqui o que mais. Por enquanto vamos ficar só nisso, tá? Por enquanto vamos ficar só nisso. Depois nós vamos voltar aqui e inserir mais coisas. Agora
nós vamos precisar de dois eventos bastante interessantes. Primeiro nós vamos começar aqui no mouse, evento mouse left pressed. O que é que esse evento faz? Se você clicar em cima do nosso objeto aqui com o botão esquerdo do mouse, ou se você tocar, se estiver no smartphone, ele dispara esse evento uma única vez. Quem fez o curso básico deve estar lembrado, né? Esse daqui dispara continuamente, esse daqui dispara uma única vez, esse aqui dispara quando você solta o botão. Então nós vamos usar este aqui inicialmente, e dentro dele nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu criar mais uma variável aqui no create. Vamos criar a variável state. Eita, meu teclado tá terrível. Meu teclado tá com as letras enganchando, tem que dar uma limpa nele. State, eu vou colocar aqui estado 0. Quem fez o curso básico também lembra aquele negócio de máquinas de estado, né? Máquina de estado finito. Então aqui nós vamos dividir a nossa torre em alguns estados. Vai ser o estado de quando ela está atirando, de quando ela está trabalhando, e o estado de quando a gente está movendo ela de um lugar para o outro. Então o estado 0 vai ser o dela trabalhando, e o estado 1 vai ser o dela móvel. Então se eu clicar em cima da torre com o botão esquerdo do mouse, o estado vai para 1. Aí aqui no mouse, global mouse, dessa vez eu vou usar o global, eu explico já por quê. Left released, esse demudo é chato. Eu vou colocar, cadê aqui? Vou colocar state 0, só isso por enquanto. State igual a 0. Então tá aqui, ó, left pressed, o estado vai para 1. Global left released, o estado vai para 0 novamente, para voltar a atirar. Então, por que eu utilizei esse global left release? Esses daqui que não são globais, eles só respondem se o nosso mouse estiver em cima do objeto. Então, para vocês terem uma ideia, ó, eu vou... para vocês terem uma ideia, eu não coloquei o restante do código ainda, o que é que ia acontecer? Quando eu clico em cima, que eu estou mexendo do mouse assim devagarzinho, beleza, o nosso objeto vai acompanhar o mouse na mesma velocidade que ele, então na hora que eu soltar não tem problema, porque o mouse vai estar em cima do objeto. Mas se eu mexer muito rápido e eu soltar o mouse, pode ser que o mouse esteja na frente do nosso objeto. Por que isso acontece? Porque a velocidade que o jogo roda não é a mesma velocidade que o Windows roda. O Windows roda em velocidade alta o tempo inteiro, e o mouse ele geralmente vai estar sempre muito mais rápido que a velocidade do seu jogo. Por isso que muitas vezes os objetos não acompanham muito bem o movimento do mouse. Então, se o mouse estiver muito na frente e eu solto o botão, na hora que eu soltar o botão, eu não vou soltar o botão do mouse em cima do objeto. O mouse vai estar fora do objeto. E aí eu vou estar sem apertar nenhum botão e o objeto vai continuar seguindo o mouse, porque o objeto ainda vai estar no estado seguir. Aí eu vou ter que clicar de novo em cima do objeto e soltar de cima do objeto para o estado voltar para 1. Para 0, aliás. Utilizando o global, ele, se eu soltar o botão do mouse, não importa se é em cima de algum objeto ou se não é em cima de objeto. Ele toda a vida vai ser executado. Soltei o botão do mouse, ele vai executar esse evento. Aí não vai ter problema se o mouse está fora, se está dentro da instância, a velocidade que está mexendo, nem nada. O estado vai para o estado que eu quero, que no caso é o estado 0. Então aqui a gente já trocou o estado, beleza. Agora nós vamos adicionar o evento step. Se vocês não entenderam essa minha explicação bagunçada, a dica que eu deixo para vocês é: faça com o evento mouse left released, aí teste, mexendo o mouse bem rápido para você ver o que é que vai acontecer. Aí depois você volta a fazer do jeito que estava aqui na nossa aula. Então beleza, no step, o código do step é bem tranquilo. Nós vamos vir aqui e se o estado for igual a 1, vou colocar dois sinais de igual para combinar mais. Não é obrigado, mas a maioria das linguagens de programação exige dois sinais de igual em comparação assim. Então vamos deixar dois sinais de iguais. Então se o estado for igual a 1, então eu quero que o x do meu objeto seja igual
o X do mouse X menos 16. Por que menos 16? Porque eu quero que a minha torre fique o mouse fique em cima do meio do sprite da torre. Então eu vou recuar 16. Se eu colocar X igual a mouse X, então o X do meu objeto vai ficar igual com... Aliás, a origem do meu objeto vai ficar bem embaixo do X do mouse. Vai ficar esquisito, né? O mouse no canto. Aí esses 16 aqui é um recuo que eu estou colocando para o mouse ficar no meio. É Y. É mais outro capítulo. Tiro o 16 para vocês verem o que é que acontece, que aí vocês vão entender melhor. Mouse Y menos 16. E qualquer dúvida é só perguntar. Aí vamos executar aqui para vocês verem na prática o que é que já acontece. A essa altura já para o nosso objeto tá se movendo de um lugar para o outro, conforme a gente manda. Vamos aguardar aqui enquanto compila. Mas só isso aqui ainda não é o bastante. A gente ainda tem bastante coisa para escrever. Tá aqui, ó. Você clica em cima do mouse e ele arrasta. Mas se você clicar fora não funciona. E ó, eu estou mexendo bem rápido aqui. Mas se eu soltar o mouse fica. Porque eu usei o Global Left Released. Se eu fizer isso aqui rápido, utilizando o Left Released, que é local apenas, ele vai continuar acompanhando o mouse quando eu soltar. Beleza, então bora alterar a profundidade aqui, né? O sprite, alterar aqui direto no objeto, no nosso filho. Vou colocar aqui a profundidade dele para menos 2, o depth, sei lá como é que é a pronúncia. Colocar aí para menos 2, que é para ele ficar por cima de tudo. Agora nós vamos começar a trabalhar na próxima parte. A próxima parte é desenhar algumas coisinhas em situações específicas. Aqui no evento Draw, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que ele desenhe um círculo com o raio que a nossa torre trabalha. O raio que a nossa torre enxerga quando eu estiver mexendo o mouse. Para isso eu vou fazer assim. If state é igual a 1. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar para desenhar um círculo. Draw Circle. As posições que eu quero é X mais 16, Y mais 16. Novamente esse 16 aqui é um capítulo do eu quero que fique na posição correta. Experimentem fazer esse mais 16 que vocês vão ver que o negócio vai sair torto. Então, aqui onde eu estou escrevendo o raio, no caso é o tamanho do nosso círculo, é o raio do nosso círculo. Eu quero que o raio do círculo seja o mesmo que o raio que o nosso objeto enxerga. E aqui em Outline seria contorno. Eu vou querer só o contorno sim, muito obrigado. Tá aí. Então agora, deixa eu vir aqui no Create. E eu vou copiar isso aqui. Eu vou precisar redeclarar tudo de novo aqui no nosso objeto filho, no evento Create dele. Tá aqui, e o raio eu vou substituir para 128. Então vamos lá observar aqui. Aí vocês vão ver, ó, que na hora que eu clicar em cima do mouse já vai dar problema. Não apareceu o nosso objeto aqui na tela, não apareceu nossa torre na tela. Lembrando, o Game Maker ele tem dois tipos de draw. Tem o draw padrão e o draw manual. A partir do momento que você ativa o draw manual, o draw padrão fica de lado. Então eu vou precisar vir aqui dentro do draw e desenhar e escrever draw self, ou seja, desenhar ele mesmo. Aí agora sim vai dar certo. Aí agora ele vai executar todo o código do evento draw padrão. Tá aqui. Aí ó, na hora que eu clico em cima, aparece o raio de visão da nossa torre. Mas por enquanto, ó, a nossa torre ela tá ficando em qualquer lugar. Próxima mudança que eu quero fazer é aqui no Global Left Pressed. Nós vamos colocar essa função aqui, ó, Move Snap. Move Snap
vai sempre tentar colocar o nosso objeto alinhado com a grade. Ele vai puxar para a posição mais perto que ele tiver da grade. No caso, a grade que nós adotamos no nosso jogo é 32 por 32, né? Então, aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu soltar o mouse, automaticamente nossa torre vai ser posicionada alinhada com a grade. Aí ela não vai ficar em posições aleatórias e feiosas. Então aqui, ó, você pode testar na hora que solta, ele dá essa mexidinha que é para ficar alinhado com a grade. Já ficou mais legal, né? Só que ele ainda fica aqui no caminho. Agora nós vamos trabalhar para a torre não ficar em todo lugar, né? Para a torre ficar só onde a gente quiser. Então, a próxima variável que nós vamos ter que criar é a variável elegível. Se vocês quiserem comentar, é legal. Elegível igual a true. Deixa eu copiar aqui e colocar no filho também. Elegível igual a true. Essa variável aqui é o seguinte: se elegível for true, for verdadeiro, então quer dizer que eu posso posicionar a torre naquele lugar. E se elegível for false, então quer dizer que eu não posso posicionar a torre naquele lugar. Então como é que nós vamos fazer a checagem do elegível aqui? Meu computador deu uma travada. Nós vamos fazer o seguinte: aqui no nosso step, nós temos aqui o estado 1. Dentro do estado 1, nós vamos fazer uma checagem. If place empty x, y. Beleza. O que é que essa função faz? Place empty, para quem ainda lembra dela, checa se uma determinada posição não tem objetos. Sólido, líquido, gasoso, do jeito que o objeto for, tá valendo. Aí aqui, o place empty é uma daquelas funções que ela move a máscara de colisão do objeto para as coordenadas que a gente falou aqui, no caso x e y da nossa torre. Então o que é que nós vamos fazer? Se tiver vazio na determinada posição, então a gente coloca elegível como true, ou seja, é uma posição válida. Por outro lado, o nosso else, se a determinada posição tem algum objeto, então elegível é igual a false. Beleza, tranquilo, tranquilo, beleza, aqui não tem segredo nem nada. Agora, a próxima coisa que eu quero fazer é mexer na cor do nosso objeto. Ele vai ficar vermelho quando ele estiver numa posição que não é elegível. Para isso nós vamos vir aqui no nosso draw e agora nós vamos fazer algumas modificações. Nós vamos inserir mais um if aqui, if elegível. Note o sinal not aqui, essa exclamação que vai inverter. Se o local for elegível, então aqui vai retornar que essa linha não deve ser executada. Esse é o seguinte, eu vou colocar um else aqui também, para ficar melhor para explicar para vocês. Quem fez o curso básico de Game Maker, o curso de desenvolvimento de jogos 2D, sabe do que eu estou falando. Então, ó, essa exclamação aqui inverte, aí vai fazer, se isso aqui for, aliás, se elegível for verdadeiro, se o lugar é um lugar elegível, então a linha que vai ser executada é essa. E se o lugar não for elegível, então a linha que vai ser executada é esta daqui. Beleza? Então, se o lugar não for elegível, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos desenhar o nosso sprite padrão com uma cor vermelha. Para isso, nós vamos utilizar a função draw sprite ext, ou seja, a função draw sprite estendida, que tem um monte de parâmetros aqui, como vocês estão observando embaixo. Primeiro parâmetro é qual é o sprite. Eu vou colocar a variável spriteIndex. Vocês ainda devem lembrar que a spriteIndex é a variável que a gente usa para colocar qual é o sprite que a gente quer no objeto. Então a gente também pode usar ela para saber qual é o sprite que já está no objeto. Logo em seguida ele pede a subimagem. Então eu vou colocar a variável ImageIndex, que novamente ela armazena em qual quadro o nosso sprite está. Eu posso tanto utilizar como uma base de informação como para alterar o valor. Então a posição que eu quero desenhar o sprite é em X e em Y.
normal. E o que está pedindo a escala, eu vou colocar a escala padrão. No caso, a escala é a distorção, né? Se a gente vai esticar para um lado ou para o outro. E eu vou repetir aqui a mesma coisa, agora que é a escala em Y, imagem Y scale. É que está pedindo o ângulo, eu vou colocar a variável imageAngler. Por meio dessa variável a gente pode rodar nosso sprite e também saber qual é o ângulo que ele está. Agora aqui está pedindo a cor que a gente vai colocar no nosso sprite. Então a cor que eu vou colocar vai ser essa, ser red. Nós temos várias cores, vocês podem olhar aqui no help. Deixa eu procurar aqui no help rapidinho para vocês verem que há várias cores. Deixa eu digitar aqui. Tá aqui, ó, várias cores. Deixa eu abrir uma qualquer aqui. Aí vocês vão dar uma observada, ó, tá aqui. C aqua, C black, C blue, C dark gray, fúcsia, grey, green, lime e por aí vai. Aí eu coloquei o C red, vermelho, que é a cor do alerta, né? A cor do perigo. E por último ele está pedindo o grau de transparência do sprite. Eu vou colocar a variável image alpha. Beleza. Aí aqui ele vai desenhar o sprite com essas configurações. Caso contrário, se o local for elegível normal, então eu não preciso mudar a cor. Então eu vou pegar aqui o Draw Self e colocar aqui dentro. E aí fica tudo tranquilo de boa. Aqui ele vai desenhar nosso sprite com a maioria das configurações padrão, só mudando a cor. E aqui ele vai desenhar nosso sprite com todas as configurações padrão. Então tá quase pronto já a nossa torre. É bem tranquilo mesmo. Aí tá aqui, ó. Passou o mouse em cima, ó, muda de cor na hora. Colocou num lugar que não é elegível, ele fica vermelho. Porém, ó, por enquanto nossa torre, mesmo ficando vermelha, ainda tá aceitando a posição. Ainda tá dando um bugzinho aqui, ó. Ó, tá aqui. Só que na hora que eu solto continua vermelho. Porque a variável elegível continua como não elegível. Então nós vamos vir aqui no evento global left released e colocar aqui para quando a gente soltar o mouse automaticamente elegível ficar como true, ou seja, automaticamente elegível volta para true, que é para não ficar aquela cor feia de sprite lá. Quando a gente solta o mouse, o elegível tanto faz, porque a gente não precisa mais saber se aquele lugar está certo ou não está. Então trocar o elegível só para isso. Porém, por enquanto, o nosso mouse ele ainda fica em locais não elegíveis. Para isso, é fácil de resolver. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer é armazenar a posição que o nosso objeto estava anteriormente. Para isso, eu vou criar mais duas variáveis aqui. Uma vai ser xback, que é onde o nosso objeto estava em x. E eu vou colocar como valor dele a variável xstart, que é o valor, a primeira posição que o nosso objeto esteve é xstart. Então no create eu vou armazenar isso. E a mesma coisa, yback, ystart. E eu vou pegar essas três linhas aqui, contando com a linha vazia, e colocar aqui na nossa torre. Tá aqui. Agora, voltando aqui ao nosso objeto, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no left pressed, nós vamos fazer o seguinte, ó. A partir do momento que eu cliquei com o botão esquerdo em cima do objeto, eu quero que xback passe a ser igual a x, yback igual a y. Que é pra gente armazenar a posição que o nosso objeto estava na hora que a gente clicou em cima dele. Para se por acaso o jogador soltar a torre numa posição não elegível, a gente ainda tem a posição que ela estava antes de ser clicada para colocar a nossa torre de volta lá. Aí aqui nós vamos vir para o step agora. Aqui a gente armazenou a posição da torre no left pressed, e agora no step a gente vai fazer o seguinte. Se no estado dentro do estado 1, aí a gente vai fazer assim, ó. If cadê? Deixa eu ver aqui mesmo. Deixa eu procurar onde foi que eu coloquei isso.
Não, eu coloquei foi no Global Left Released. Global Left Released, fica mais legal lá. Então vamos pra lá. Global Left Released. Aqui no Left Pressed a gente armazenou o local que o objeto estava antes da gente clicar. E no Global Left Released nós vamos fazer o seguinte. Se a nossa torre foi solta numa posição não elegível, ou seja, if elegível não for verdadeiro, então se não for verdadeiro é sinal que é falso, a posição não era válida. Então nós vamos colocar para a posição X do nosso objeto ser a X-back, ou seja, a posição que estava antes da gente clicar em cima, e a posição Y vai ser igual Y-back, a posição que a gente estava antes de clicar em cima. Simples assim. E o elegível aqui passa para True novamente, para o nosso sprite ficar com a cor legal. Então vamos executar aqui para ver se está tudo certo, ver se eu não esqueci de nada. Ainda bem que eu anotei, porque senão na hora a cabeça embrulha. Aí tá aqui, ó, ficou vermelho. Aí, ó, automaticamente volta pro lugar que tava. Mas já se é um local elegível, não tem problema nenhum, não. Aí aqui, ó, por enquanto sem nenhum bug. E essa área desse círculo vai ser toda a região que a nossa torre enxerga. Então tá aqui. Então o objetivo da nossa aula de hoje era realmente só esse daqui. Permitir a gente fazer esse movimento aqui na nossa torre, para nos próximos vídeos nós começarmos a inserir as hordas de ataque, sistema de compra de torres, fazer nossas torres atirarem. Mas para essa aula aqui de hoje eu acredito que já ficou bastante legal, né? Dá pra brincar bastante tempo. É só puxando a torre aqui para um lado e pro outro. Quando é coisa que a gente faz, por alguma razão fica legal, né? Eu duvido que um jogo desse aqui, só com isso aqui, fizesse sucesso. Mas como foi? Foi você que fez, aí por alguma razão a gente passa horas brincando. É coisa que só pai entende, hein? Mas tá aí. Pois bem, pessoal, esse era o objetivo aqui do nosso vídeo de hoje, da nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, joinha aí embaixo. E se não tiverem gostado, deixem dicas aí para que no próximo vídeo a gente possa trabalhar melhor, fazer diferente, tá bom? Deixem comentários, qualquer dúvida é só dizer aí, sugestões são sempre bem-vindas. E é isso aí. Até a nossa próxima aula aqui de Tower Defense. Valeu, tô indo aí, fui!